Eu particularmente digo, deixa eu falar para vocês, que é de vida. Meu domingo é do Senhor. Não que a minha vida, não que o resto seja isso, consegue. Não, aqui. Não que o resto da nossa vida não seja do Senhor. Mas eu posso dizer que o domingo é um dia que eu dedico única e exclusivamente para estar aos pés do meu rei. Posso ouvir amém? Amém. E eu quero chegar com você nessa manhã. E quantas pessoas que poderiam estar aqui? Isso por nós termos chamado, por nós termos ido buscar, né? Ou até mesmo por a gente ter passado um tempo com elas essa semana, porque de fato, às vezes a gente só se preocupa com as pessoas quando é também para o culto, quando é na hora de ir para a igreja, quando na verdade não deve ser assim. Posso ouvir amém, igreja? Amém. Eu acho que nós temos que ter relacionamento, né, com as pessoas, além disso, além de uma reunião, além de um culto, mas de fato, no momento que você possa passar tempo de fato, agora um tempo de qualidade, criar laços, criar relacionamento. E esse livro também, né, na verdade a gente vai entrar nisso agora, nessa terceira administração, que é o cumprimento, né, daquilo que Deus prometeu no primeiro e no segundo dia. A gente viu aqui, né, que no primeiro dia a gente falou sobre herança, sobre amém? Sobre o povo ter acesso, sobre o povo descansar, sobre o povo ser guiado por Deus, ser direcionado, né? No domingo passado, né, a gente pôde falar sobre proteção, a gente pôde falar sobre cura, sobre a igreja, né? Então a gente viu que o Senhor nos atrai de diversas formas. Então tudo isso nos foi prometido, tudo isso nos foi, como eu posso dizer, nos foi dado. E chega aqui agora no terceiro dia, que é o dia do cumprimento. Eu queria pedir só para a nossa irmã da minha, Catarina. Corre lá, bota a foto lá. Queria pedir para a nossa irmã da mídia colocar a foto aí para eu mostrar um negócio para vocês. E vai, paciência. Mostra aí, cadê? Põe lá, põe a segunda foto que eu te mandei. Quero mostrar para vocês. A gente vê aqui, né, a parte, né, do Líbano, né? A gente vê que é onde o rio, né, ali no meio, ele começa a amanhecer, que é na partezinha assim. Desce, né, para o que está também em cima do nome Israel, que é o Mar da Galileia. Vocês estão conseguindo ver, não? E vai descendo até o Mar Morto. Posso ouvir amém? Então vamos lá. Nesse dia nós podemos entender um pouco da tipologia desse rio. Mas uma coisa é você entender, outra coisa é você ver. Vamos lá. Próxima foto agora, por favor, meu irmão. Pronto. Então aqui agora a gente está vendo mais ou menos como o satélite, né, que teria capturado aquilo que é verde, aquilo que é deserto, etc. Quando a gente vê ali, lá no comecinho, se você for ver aquela parte roxa, né, que está ali para a gente, seria por causa da parte da área fria, da temperatura, etc. Que é onde o rio nasce. Então ele começa a nascer, forma a Galileia, continua e vai chegar até o Mar Morto. Se você for ver, toda essa parte verde que está aí listada, é a parte também onde o povo de Israel possuiu, né, que foi as 12 tribos de Israel, onde nós falamos também no primeiro dia, mostrei isso para vocês, acerca das 12 tribos, do que cada uma delas herdaria. Lembra que eu falei para vocês que lá no final do primeiro dia, três tribos, na verdade, que é 2,5, né, que foi a tribo de Dan, a tribo de Gad e a metade da tribo de Manassés, elas ficaram do lado de lá de Jordão. Você vê que o Jordão ele cruza, né, esse território inteiro, né? Então a gente vai ver aqui do lado esquerdo, aqui nessa parte verde, a gente vai ver ali a capital de Israel, seria de fato onde eles tinham situado, e do outro lado do rio, né, para não ser na parte de cima, na verdade, seria onde tinha ficado o outro povo. E por causa disso eles construíram um altar, porque o rio separava eles. Amém? Mas na verdade não era isso, o rio via eles. E eles construíram um altar entendendo isso, que aquele lugar era o lugar de adoração. Posso glória a Deus, igreja? Então vamos lá. Então, pode deixar essa imagem aí, por enquanto. Por muitas vezes, quando nós assistimos um filme ou uma série, por alguns motivos, podemos até prever o que vai acontecer em certas séries. É claro que quase nunca a nossa previsão é exata.
E que bom que isso acontece, porque seria muito chato a gente assistir um filme se já saberíamos o final, obviamente, ou o que ia acontecer. Mas às vezes eu estou assistindo um filme com a minha esposa, uma série, etc. Eu digo, vai acontecer isso. De repente acontece, ela fala, como é que eu sabe? Porque a gente, às vezes, por muito assistir, tipo, não tem uma noção, né? O mocinho é a mocinha, o vilão, etc. Você já sabe, às vezes, poxa, esse cara está agindo assim, eu acho que ele é o vilão. A fulana está agindo assim, acho que. Mas vamos lá. Quem é que já assistiu a série dos Vikings? Né? A série dos Vikings é uma série que, se você for ver, ela segue padrão. Toda vez quando algum personagem importante ia morrer, você vê que a série ela foca muito na história dele, no começo dele, da trajetória, como que foi o meado da vida dele, até aquela parte final. Um exemplo claro, a gente vai ver quando você se porrada. Então, a gente tem essa noção, né? De você, poxa, peraí, vai acontecer alguma coisa, poxa, está acontecendo isso. Um outro, né, exemplo às vezes a gente está na rua e de repente a gente está no céu. E você vê que, às vezes, aqui em cima da gente está sol, está o céuzão azul, zero nuvem. Mas de repente, lá no lado direito, por exemplo, então, onde pronto? Do lado do meu lado, nas minhas costas, está vindo uma sequência de nuvens pretas. A gente está dando isso. O vento vem de lá, as nuvens estão vindo para cá. A gente vai dizer que vai o quê? Não concorda comigo não? Às vezes a gente estava no Brasil e de repente viu uma onda de calor, um abafado, uma quentura, não estava vindo nada, não vi nem nada, de repente a gente vai chover. Por que eu chovei? Porque estava abafado. E dá uma 20 minutos, meia hora. Então, no decorrer da nossa vida, né, no decorrer de algumas situações, a gente consegue prever o que vai acontecer. Um exemplo, Jonathan ontem veio em cima do pastor porque agora vai acontecer. Só que ele já sabia, ele já preveu o que ia fazer. E eu peguei a bola, puxei para trás, ele dá uma grana nele, mas ele já preveu e fechou a chave. Mas eu não vou falar muito não. Ou seja, então, o que eu quero dizer para vocês é que por alguns sinais, nós conseguimos prever as coisas que podem acontecer. Posso olhar na igreja? O que eu quero trazer nesse capítulo de nossa série é que, com base em tudo que foi prometido, podemos ter uma noção, ou uma provisão, ou uma previsão do que vamos falar agora. Porém, eu garanto que mesmo assim nós seremos surpreendidos por nosso amigo chamado Espírito Santo, nosso conselheiro e nosso professor. Existem algumas linhas que traçamos no decorrer das meditações passadas, onde falamos sobre a promessa em torno do Jordão, que foi no primeiro dia, que eu abordei sanidade, acesso, descanso e herança. Posso dizer aleluia? No segundo dia, em sequência, nós também abordamos o plano perfeito da redenção, que nos daria proteção, nos tornaria posse, nos daria uma nova vida, nos daria transformação, nos daria e nos daria também revelação. E no hoje, no terceiro dia, estamos já na parte final dessa meditação, na verdade. Eu vou fazer agora a outra meditação. E para começar, né, essa segunda parte, porque na verdade o certo era dividir em duas partes, uma parte na antiga aliança e outra parte na nova aliança era essa. Mas eu estava vendo que estava ficando muito corrido, então eu tive que dividir em quatro. Mas essa que seria a segunda parte, ela começa com algo. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês chama-se arrependimento. É impossível ter acesso a Cristo sem arrependimento. É impossível ter meus pecados e teus perdoados sem nos arrependermos. Posso ouvir aleluia, igreja? Aleluia. Vamos lá. Em Mateus capítulo 3, versículo 5, quem for rápido, anota aí, por favor. Diz assim: a ele vinha gente de toda Jerusalém. A ele quem? A João Batista. De toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão, ou em torno, ou que pertencia ao Jordão, confessando os seus pecados, eram então batizados por João. Amém? Então, nesse momento agora, feche os olhos rapidinho, bota a cabeça. Pai, eu te apresento esse momento, essa palavra, te apresento a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Que possamos ser ensinados por ti. Que possamos aprender na tua graça, na tua glória, no teu poder, no teu amor. Senhor, me guia nessa manhã para a honra e para a glória do teu santo nome. Que esse povo hoje venha aprender de ti, Pai. Que não venha ser eu, mas venha ser você aqui, Senhor. Que não venha ser como eu planejei, mas como você quer. No nome do Senhor Jesus Cristo. Usa o conhecimento que eu tenho me dado. Usa aquilo que eu tenho colocado no meu coração.
eu te peço aqui abaixo, faz além, Senhor. Revela a eles além daquilo que eu posso imaginar, Senhor. Na autoridade que é o nome do Senhor Jesus. Todos dizem? Amém. Então vamos lá. Então, aqui, volta lá, por favor, minha amiga abençoada. Volta lá para a foto lá. Eu vou ter que colocar uma canetinha, mas já tem várias maiores. Mas vamos lá. Está vendo aqui embaixo o Mar Morto? Todo mundo está vendo aqui embaixo? Naquele final de partezinha azul. Em cima dele tem uma bolinha chamada Jericó. Acho que você não vai conseguir ler, mas eu consigo. Tu consegue dar zoinha, não, né, pegado? Nessa parte do Mar Morto? Não. Consegue não, né? Pronto. Mas vamos lá. Em cima do Mar Morto tem uma bolinha vermelha e ela era Jericó. Mas ali, né, para cima, a gente vai ver que ela alcançaria o rio. E foi justamente nessa parte, nessa localização, onde João Batista ele passa. Por incrível que pareça, eu estava estudando, também seria a localização onde Josué ele passou com o povo para possuir a terra prometida. Também seria a mesma localização que Naamã teria descido as águas para ser curado. Posso ouvir aleluia? E aqui agora, a gente está falando de batismo, que é quando João batizava, e a gente vê que o batismo dele não era para quem estava cansado, não era para quem estava sobrecarregado, não é para quem queria ter uma vida boa. O batismo que João se pregava era o batismo de arrependimento e confissão do pecado. E hoje, o sentido do Evangelho se inverteu. O Evangelho começa com arrependimento e confissão de pecados. Hoje, as pessoas querem viver o Evangelho que não me julgue, e isso não é pecado, e eu quero ser salvo. Só que presta atenção, eu falei para vocês que o primeiro estudo de promessas, daquilo que o Senhor prometeu para mim e para você. Vamos lá, herança, santidade. Vamos só ver uma aleluia, igreja. No segundo dia, eu trouxe para vocês pertencimento, eu trouxe cura. Só que tudo isso só podemos alcançar quando demos o primeiro passo. E esse primeiro passo chama-se arrependimento. E o Batista ele agora traz a essência do Evangelho. Se a gente for estudar a história de João Batista, qual que foi o maior propósito dele? Será que foi batizar? Será que foi até mesmo batizar o próprio Jesus? Mesmo, na minha opinião, o cara que batizou Jesus, para mim, eu acho que, falando ministerialmente, foi o auge do século dele. Foi o auge. Não, estava Jesus, não. Jesus não foi ninguém, foi Jesus. Eu tive prazer de batizar um de vocês aqui. E para mim foi uma honra. Mas imagina agora, o pastor vai dizer Jesus. Essa é a cara grandão. Vai dizer, olha, a partir de hoje, faço nada, vai dizer Jesus. Imagina a honra, vão ser sérios. Presta atenção. Só que o ápice, o foco, o propósito de Jesus não foi esse. O propósito dele foi preparar a profecia sobre ele é a voz que clama no deserto. Prepare o caminho. Então João Batista ele preparou o caminho para que Cristo viesse. E como é que ele preparou o caminho? Pregando algo. O quê? Arrependimento e confissão do pecado. Ou seja, olha para cá. Não é como Jesus perdoou o pecado que não confessou. Não é como Jesus perdoou o pecado que não se arrependeu. Você já leu a igreja? Então o arrependimento é o fator crucial no início para eu e você entrarmos no Evangelho, para eu e você participarmos daquilo que Deus quer. Mas eu estou mostrando, na verdade eu mostrei no primeiro, no segundo dia foi promessas, foram bênçãos, foram coisas que Deus ele tinha preparado para você, santidade, acesso, descanso, herança. Depois do segundo dia, proteção, posse, transformação, atração e revelação, tudo isso que Ele prometeu. Mas o modo para se acessar não tem outro, é arrependimento e confissão. Posso ver a igreja? Antes, né, de a gente ver que as pessoas eram batizadas, a gente via, nós vimos elas se arrependendo e confessando esses pecados. Mas hoje o povo quer fazer ao contrário, o povo quer se converter, quer ficar na igreja depois, se ver que está dando certo, aí confessa. E muita gente só confessa quando o pastor sai e fala assim, cabeça. Aconteceu, você faz. Isso aconteceu. Olha para cá.
Vou te ensinar uma coisa. Meus amados homens, quem confessa a tentação não confessa o pecado. Quem esconde a tentação vai acabar confessando o pecado. Vocês têm pastor, vocês podem conversar, podem se aconselhar. Vocês têm a esposa de vocês, filha das mulheres, sejam sábios. Sejam sábios. No dia que você vai chegar assim, meu amor, olha, vamos lá no quarto. Estou com muita saudade. Aí a minha mulher, não, só quer fazer tu quer por necessidade. Mas necessidade é necessária. Não é melhor o homem que está em casa com a sua esposa e ser saciado por ela do que lá fora deve estar mostrando outros e outros pratos. Então a mulher tem que ser sábia. Quando vamos procurar uma mulher, né, a mulher tem que falar assim, peraí, claro, eu já ensinei, quando eu estava em casa assim, deixa com os varões, eu falei, Vaso, mulher não é cabra não. Tu amarra no quintal para comer capim, deixa lá o dedo todo de noite e volta para rapar a casa. Não, irmão. Tem que começar de manhã a plantar, tem que começar de manhã a cuidar. Você viu amém, igreja? Você vai entender o caminho que eu quero chegar. Então você, mulher, quando o seu vai falar assim, pô, pessoal, estou sendo tentado. Por quê? Está acontecendo o quê? Não, porque de repente você na rua eu vi uma cena assim me chamou a atenção. Você ficaria com ciúme, chateado, ou você seria sábio, fala, amor, vamos morar. Vamos se consagrar e vamos lá para você. Porque, pressão, talvez o homem não fale para você comer da sua casa. Porque se eu sei que eu posso passar, eu não comi por telefone. E deixa para minha filha, estou precisando, vamos lá. Segura o ralo. Por que, pressão? Eu entendo. Agora, claro, ela também, isso ela já disse para mim, falou, eu não sou objeto, não, tem que ser cultivado, não só flor. Porque às vezes a gente vai na tomada, que a gente não pode, mas não. Tem que ter o equilíbrio. Você ouviu meu não, igreja? Mas sabe que o que eu quero chegar aqui também para você é que sempre é necessário preparar talvez eu quero com a minha esposa namorar com ela. Não que eu não faça isso ou faça muito interesse, mas eu sei que naquele especial, mas assim, hoje tem avivamento, eu falo, tem quantidade de tudo. Ela não pode ter escola nenhuma. Lá na cama, já lá em cima na janela, já tem um peneirão. Quando eu vou deitar, já levo água. Então, ela não tem escola nenhuma. Então, você fala assim, ó. Aí teve que estava conversando. Ela, não sei o que, falou, hoje ele fez isso. Eu comprei. Acabou, você quer dizer por quê? Porque eu fiz a minha parte. E a Bíblia diz que tem que ser com consentimento. Se não for, tem que ser com o meu irmão. Agora também, como tem dia. Ela falava, eu você fala com ele, você passa dentro da rua, estou cansado. Entendeu? Ela queria falar, não, estou cansado. E fala, azar, não está sendo dormir. Entendeu? Eu falo, poxa, eu quero você também que ela precisa descansar. Então existe equilíbrio. Mas eu, como homem, eu preciso entender que eu preciso levar no caminho. Posso ouvir, aleluia? Então João Batista, o ápice dele foi preparar o caminho para quem? E quando eu falo para você, meu irmão, de confessar a tentação, é de você chegar, homens e mulheres, sempre com sua esposa. Conversa com ela, sempre com seu pastor, conversa comigo. Às vezes, vocês só falam quando eu chamo para conversar. Aí eu tenho que ir para minha casa, eu tenho que ir para a igreja, hoje para terminar o culto para conversar. Fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? E mais uma vez, preste atenção, olha para cá, por favor. Não é pecado de falar aqui em cima sobre sexo, sobre dinheiro, não é pecado. Não é. Deus ele criou o sexo, Deus ele criou o dinheiro. O mundo lá fora tem pervertido o sexo e tem pervertido o dinheiro. Mas aqui dentro, pastor, na tua casa, sexo é louvor a Deus. Você sabe disso bem? Quando o homem e a mulher, eles têm a relação, eles estão representando o relacionamento de Cristo na igreja. Você sabe disso? Não, né? Você sabia quando você disse não do céu, você planta na vida dele, você abençoa alguém, você está também adorando a Deus. Amém. Então como é que eu não vou falar sobre isso aqui? Então o que eu quero dizer a vocês é homens, se fizer difícil, confessa, tentação. Ser tentado, todo mundo ganha. O fato de ser tentado não é que está pecando, não. Está falando com o teu pastor ou com a tua esposa para evitar o pecado. Mas quando a gente não fala, e mulheres,
Aí agora vai ver vocês, ciúme. Quando vocês vê seu marido, eu mesmo sou um pouco sem mania. E às vezes a minha esposa fala assim, meu filho, só até aí, viu? Fala, mas a coisa não é demais. Ela fala, eu sei que não é demais. Fala, eu sei. Mas para fulano não pode ser. Para quem vê, pode ser. Estava conversando com o Antônio esses dias. E falava, Antônio, muitas vezes eu vi certas coisas, não é nem por mim e nem pela pessoa. É porque quem está lá atrás, às vezes está olhando e fala, é o pastor. Daqui que eu venho me justificar. Meu nome, que vai estar na boca de mais umas 5 pessoas. Então eu entendo que vocês têm essa visão, além da nossa, eu entendo. E às vezes vocês têm aquele sentimento de querer fazer igual a mãe da minha irmã nossa, pegar a coleção ali. Às vezes dá essa vontade, mas você já sabe. A mulher sabe, ele fica sua. A mulher é quem santifica o marido. A Bíblia diz que a mulher santifica o seu marido. Então, mulher, olha pra cá. Você tem o poder de aproximar do seu marido de Deus, como também pode ter a culpa de afastá-lo. Então, mulheres, conversa com o seu marido e fala, vem cá, o que está acontecendo isso? Eu não queria que fosse por isso. Não queria que fosse por aqui. Ou então, pastora Graça, apresenta uma senhora, olha, vou dar exemplo para a gente. Pastora Graça, Júlio, quando está jogando, né? Fica fazendo lindo. Julinho. Ele estava lá, já foi já lá. Eu gritava, Júlio, ele não olhava. Uma pergunta, Julinho, aí. Chama do meu nome, eu não olho. Prestando que eu chegar. Mas muitas vezes é melhor dizer, sentar para conversar com a pastora de Júlio, do que deixar algo no coração dela com o meu. Quando eu estava conversando com um casal, eu falei para eles, meu irmão, vocês parecem que Deus é cuidado. Vocês parecem que Deus é cuidado. Eu vejo você brigando por tudo. Coisa que não é assim. Rapaz, já estou precisando de casar. É para casar. Amém. Brigando por tudo. A pergunta é lá, está na Bíblia, está orando. Depois de tudo, está tendo arrependimento. Ou um ou outro está faltando. Pode ser certeza. Casal que namora junto vai viver brigando. Casal que não é Deus vai viver brigando. Casal que não namora vai viver brigando. Está aí. E se necessário, estou aqui para conversar. Nosso irmão vai me dar um sofá que a metade da sala ele levou. Não, esse lugar tem que conversar agora. Agora tem Deus que fala na minha sala. Se eu quiser estar no você do outro para conversar. Não, o é Deus, ela vai dar para a casa dela já. Mas onde eu quero chegar? Vocês têm que procurar. Às vezes, só fala. Quando eu vou procurar, quando eu preciso, e fico, vamos conversar. Mas está na hora de fazer como foi o João Batista. Chamar. Falar assim, olha, fiz isso. Olha, aconteceu isso. Eu me arrependo. Sabe por quê? Essa é a essência do Evangelho. É confessar, é se arrepender. Mas hoje, o pastor que tem que chamar. É o pastor que fala assim, ó, amor, liga pra fulana, marca para vir aqui em casa. Não seja assim, não. Se precisar de ajuda, peça. Posso ouvir amém, igreja? Deus está falando com alguém, amém ou não amém? Em 2 Crônicas, capítulo 2, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu os ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Mas para que ele curasse a terra, para que ele perdoasse os seus pecados, o povo dele tem que fazer o quê? Se humilhar, orar, buscar a face, se afastar dos maus caminhos. Arrependimento, confissão de pecado. Posso ouvir glória a Deus, meus amados? Se confessamos que Cristo é o caminho, não podemos esquecer que o arrependimento é o ingresso que nos convida e permite acessar Cristo. Pode anotar, eu vou repetir. Se confessamos que Cristo
vida e que permite acesso a Cristo, que é o caminho. Posso ouvir aleluia, igreja? Segundo tópico, o que batiza foi batizado. Em Mateus, capítulo 3, versículo 16, diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e viu sobre ele, e em seguida uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu muito me... me comprazo ou me agrado. Ele diz aqui agora que Jesus, após ser batizado por João Batista, ele sai da água, e quando ele sai da água, o Espírito Santo, como uma pomba, desce sobre ele, e uma voz do céu dito: este é meu filho amado, em que eu tanto me agrado, ou em que eu tanto tenho prazer. Então agora acontece, tem três acontecimentos. A gente tem Jesus sendo batizado, saindo da água, possivelmente. Jesus recebendo o Espírito Santo, possivelmente. E Jesus sendo chamado por Deus, que é reconhecido por Deus, possivelmente. Aleluia! Lá será diferente, então. Temos quantos acontecimentos? Segura aí. Eu sempre me perguntei o real motivo por que Cristo foi batizado. O próprio Cristo explica isso, que o Messias deveria ser rei, segundo a linhagem de Davi, e sacerdote, segundo a linhagem de Arão. E ele não teria como ser rei. Para ele ser rei, teria que ser da tribo de Judá, e para ele ser sacerdote, ele teria que ser da tribo de Levi. E ele não poderia ser das duas tribos ao mesmo tempo. Mas Cristo viria, e agora está aqui a revelação. Cristo, ele foi rei, sacerdote e profeta. Ele tocou nos três ministérios da antiga aliança. Se você for entender, o Espírito Santo naquela época, ele só vinha sobre três classes de pessoas: reis, profetas e tem uma subclasse que é dos juízes. Mas se você for ver, os juízes, uns se encaixam como reis, outros como profeta e outros até mesmo como sacerdote. Você vê ali? Mas o nome que ele recebe naquela época é juiz. Então Jesus, ele foi ao mesmo tempo rei, profeta e sacerdote. Mas agora que está, como Jesus foi rei da tribo de Judá, amém. Mas como que ele também foi sacerdote? Se para ser sacerdote, ele é que da tribo de Levi. Deus prometeu isso lá no livro de Números, que só seria sacerdote quem fosse da descendência de Arão. Nossa, aleluia, igreja. Mas o pastor pregou aqui um dia que antes de Levi veio Jacó. Nossa, aleluia, igreja. Pega comigo. Antes de Jacó veio Isaac. E antes de Isaac quem veio? Abraão. E Abraão encontrou um homem. A gente que Abraão deu dízimo a esse homem. E esse homem, como é que era o nome dele? Quem lembra? Mel. E qual que era o cargo dele eclesiástico? Qual que era o ministério dele? Ele era o que, beleza? Só que ele está da linhagem do povo de Israel. Só podia ser sacerdote quem fosse da linhagem de Davi. Mas a minha Bíblia aqui, peraí, vamos aqui. Segundo Salmos, capítulo 110, versículo 4, diz assim, ó: jurou o Senhor que não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a linhagem de Levi. Foi Levi? Foi de Melquisedeque. Eu preguei aqui já foi no começo do ano, que Cristo é sacerdote, não segundo a linhagem de Davi, mas segundo a linhagem de Melquisedeque. Pois na Melquisedeque ele não tem antecessor. Se você for ver, quando ele aparece na Bíblia, ninguém cita o pai dele. Sabe por quê? Porque aqui, Melquisedeque, ele está representando quem? Deus. E naquele momento, quando Deus se apresenta como Melquisedeque, quem veio antes de Deus? Se Deus é o início, se Ele é o fim. Então Jesus, ele veio como sacerdote, segundo a linhagem de quem? Melquisedeque. Posso ouvir a igreja?
Ou seja, a figura de quem? Do próprio. Posso ver aleluia, meu irmão? Então Jesus, ele fez 3 coisas. Foi batizado nas águas. E o fator crucial para se levantar o sacerdote, sabe qual que era? Purificar. Ele tem que se lavar nas águas. Inclusive, todas as vezes que ele ia oferecer o sacrifício, dependendo da situação da época, ele teria que lavar as mãos ou ele teria que se banhar. Então, quando Jesus ele se batiza, ele está se purificando, ele está se tornando, assumindo o posto de sacerdote. Aleluia. Quando o rei era ungido, o que é que era derramado sobre ele? Óleo, azeite. Só vendo eu não, mas então eu perguntei, mas como que Jesus foi rei se ele não foi ungido? Aí Deus, quem disse que ele não foi ungido? Quem disse que não foi derramado sobre ele? Só que se você for olhar, o óleo, o azeite representa algo, é o quê? É o quê, beleza? Falar como falar minha tia, o Espírito Santo. Ei, o óleo representa o quê? O Espírito Santo. Então por que Jesus não recebeu o óleo? Porque ele recebeu o literal. Foi quem? Ele foi a primeira pessoa a ser portadora do Espírito Santo. Ei, Jesus foi a primeira pessoa a receber dentro de si a pessoa do Espírito Santo. Então, para que eu vou derramar óleo? Se eu derramando quem realmente dá? Ou melhor, para que eu vou derramar óleo? Para que eu vou pedir óleo? Se Jesus estava recebendo que o óleo representava. E ali ele foi ungido coroado com. E agora? Porque aqui ele fala, a gente vai ver aqui, ó, lá em Zacarias fala, Zacarias capítulo 6, versículo 13, ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de majestade, e assentará, governará como rei sobre o seu trono, e será sacerdote sobre o seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os. Então aqui eu vejo, olha para cá, igreja. Olha para cá, aqui eu vejo o governo do rei, o sacerdote e o conselho. E quem que era a pessoa responsável por aconselhar o povo? Por levar ao povo o direcionamento de Deus? Quem que era a pessoa responsável por alertar o povo? Era o sacerdote. O sacerdote fazia sacrifício e purificava. Rei governava. Falta o profeta. Posso ver a igreja? Isaías, só aí voltando sobre o rei, capítulo 9, versículo 7, do aumento deste princípio e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo dos seus exércitos será esse. Ou seja, aqui Deus promete a Davi um reinado eterno. E esse reinado se cumpre em quem? Jesus. Agora, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. E Yahvé, o teu Deus, suscitará um profeta como eu prometi, dentre os teus próprios irmãos, e a ele ouvireis. Olha para cá. Não existia profeta que chegasse aos pés de Moisés. Não existia, nem depois dele. Na verdade, se você for olhar para Moisés, ele é um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Abraão foi o patriarca, Moisés foi o bem. Elias veio depois, mas ele não chegou a ser como Moisés. Moisés representa a lei, a autoridade. Mas ele falou: nosso Deus, ele, o Senhor, ele vai levantar outro profeta, igual a ou como eu. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. E quem foi o profeta? Jesus. Posso ouvir aleluia? Aleluia. Então, a gente vê aqui no batismo de Cristo 3 coisas acontecendo: batismo, receber o Espírito Santo e sendo chamado. E qual que é o fator crucial para o profeta? Ele tem que ser o quê? Ungido? Não precisa ser ungido. Se você for ver, quem ungiu Abraão? Quem ungiu Samuel? Quem ungiu Elias? Abraão foi profeta, foi ou não foi? Moisés foi profeta, foi ou não foi? Como é que Abraão entrou no ministério? Gênesis capítulo 12.
Deus fez o quê? Ei, Samuel, quando criança, Deus faz o quê? Samuel, Moisés, estava passando, viu uma sarça? Deus, Moisés, eu tenho para ti. E aqui agora a gente viu Jesus sendo purificado como sacerdote, sendo ungido com o próprio Espírito Santo como rei, e agora sendo chamado por Deus como profeta. E Deus falou: eis que esse é o meu filho amado, em quem eu tanto me agrado. Só que a pergunta é: peraí, eu vou colocar. Moisés, quando foi chamado, recebeu uma missão. Abraão, quando foi chamado, recebeu uma missão. Por que ele não deu a missão a Jesus? Porque Jesus já era a promessa. Jesus já sabia. Por isso, quando João chegou e falou: não sou digno de te batizar, eu sou digno de tirar teu sapato. Jesus, ei, convém que assim seja. Sabe por quê? Porque ele sabia qual era o propósito dele. Olha para cá, você sabe qual é o seu propósito. Você sabe para quem você existe, para quem Deus te chamou. Você sabe por que você está vivo. Aleluia, igreja, morre, ajudei. Jesus começa o seu ministério, ei, no mesmo lugar que Eliseu, mostrando que o Jordão é um lugar de propósito. Olha, João Batista estava pregando, preparando o caminho dos veios. Valeu, obrigado. Agora eu posso sair dali. Jesus começa a. Ele vai no templo, pega logo o livro, pega logo. Não a ele, os sacerdotes dão a ele, não a ele, no pé, dão. Aí, o livro de quem? Isaías. E ele, eis que virá o filho, o Messias. Ele falou: esse que eu acabei de citar, sou eu. Ei, eu sou rei, eu sou profeta e eu sou sacerdote. Detalhe, isso aconteceu aonde? No Jordão. Eu quero que você entenda aí que Jesus, quem olha para Cristo, quem se aproxima de Cristo tem que se arrepender. Mas quem se arrepende e confessa seus pecados, automaticamente já recebe o propósito. Ei, quando você vem até Cristo, fala assim: veio, amém, que bom, bora, agora tu vai para cá. Você ouve aleluia, igreja? Vamos lá, os chamados dos meus discípulos. Deus chamou Abraão, né? Mandou Abraão sair da terra dele, certo? Abraão saiu. Só que Abraão saiu da terra dele como a gente sai do mundo, cheio de pecado, cheio de falha. Abraão saiu com algo. Deus mandou Abraão sair da terra dele, da sua parentela. E Abraão saiu com um parente. Quem foi? Ei, vai para cá. Não carregue a sua parentela que você tem no mundo. Eu não estou falando de parente não, né? Estou falando de pecado, de mágoa, de personalidade. Não, ei, deixa ele se transformar. E Abraão saiu da casa dele, mas levou parente. Foi o povo saiu do deserto, mas o deserto não tinha saído do povo. E no Jordão, peraí, agora vai ter que ir para um lado e outro para o. Você está vendo, igreja? Mateus capítulo 4, versículo 18, caminhando junto ao mar da Galileia. Cadê a foto da Rebeca? Bota lá, por favor. Vamos lá, vamos ler aqui. Grava comigo, mar da. Viu esses dois irmãos, Simão, chamado de Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E agora, versículo 19: então disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores dele. A outra. Pronto. Jesus estava ali andando, né, ali na costa do mar da Galileia. E o mar da Galileia, como vocês estão vendo, é ali em cima. Aí vai ver aqui o Rio Jordão, subindo o rio. Volta lá. Subindo o rio, ali está ali, ó, mar da Galileia. Faz parte do Rio Jordão. Jesus, ele viu agora Pedro, ele viu André, falou assim: ei, eu me sigo. Está pescando aí, né? Eu vou te fazer pescador hoje. Só quer que dá, presta atenção. O que foi que Cristo viu deles? Se dá um propósito.
senão o chamado que Deus tinha para eles. Porque se você for ver, não é Pedro que vai até Jesus. Não é André que se ajoelha e fala Jesus identificou o chamado. Sabe por que eu pegar? Porque é para quem não ter desculpa e dizer que foi a gente que escolheu. Lá de jogar a Bíblia e fala assim, vai ser vocês, eu acho que é assim. Ei, não foi vocês que escolheu, não. Foi eu que escolhi vocês. Eu que escolhi vocês, você não foi. Ou seja, não foi tudo que não, foi eu que quis primeiro. E agora aqui, na beira do Rio Jordão, Mar da Galileia, porque não é massa, se for ver, Mar da Galileia é um grande lago, né? Um grande lago, só os antigos hebreus que davam o nome de mar, por ele falar que tem muita água, né? Então, por isso que eles chamam Mar da Galileia, porque mar mesmo é o mar Mediterrâneo, que a gente está vendo aqui, ó, a parte de baixo da imagem. Então, Jesus, no Rio Jordão, que é na costa da Mar da Galileia, viu os irmãos e chamou eles, e foi o momento onde Pedro, Tiago e João são escolhidos por Cristo, e o chamado acontece no meio de pesca, onde Cristo chamaria pescadores de peixes em pescadores de homens. E o cenário que você atua hoje, quem disse que pode ser o cenário onde vai usar? Só que agora aqui, eles não pescariam de modo natural, mas pescariam de modo espírito. Glória a Deus. Nossa, aleluia, igreja. Ei, está na hora de pegar os cabatões, dar uns pingos de sol, aprumar. E depois fazer o feixe, o esquadro. Então, está na hora de pegar os cabatões que está dando errado, assinar aquela petição e mandar a carne, os couros, para longe. Ei, não sei qual é a tua tua, não sei qual é a tua qualidade, mas depois eu sei, Deus, Cristo, Deus chamado para você. E geralmente, Ele vai usar o grosso que tu tem, ou a fraqueza que tu tem, para o reino dele, para a glória dele. Então, eu volto aqui para mostrar. Primeiro, eu comecei com arrependimento. Isso, eu estou seguindo por ordem cronológica do livro. Estou pronto. Comecei com arrependimento. Você aleluia? Seguir com o propósito. E agora com o chamado. Só que o chamado e o propósito são diferentes. Posso ouvir aleluia? Qual que é o propósito desse equipamento aqui? Meter lá. Agora eu não missão a ele. Eu quero que você venha aqui só pastor. Missão é isso. Propósito é o que ele foi criado para fazer. Posso ouvir aleluia? Eu vou dar uma missão para você. Mentira a igreja. Missão. É aquilo que eu estou dando para ele executar. Mas o propósito é a essência que ele carrega. Ou melhor, é o para que ele foi criado. Ei, olha cá, eu posso estar aqui pregando a palavra. Essa pode ser uma missão. Mas o meu propósito não é pregar a palavra. Ei, o meu propósito é ganhar vidas para o Senhor Jesus. É aproximar pessoas do Senhor. O meu propósito é alertar aqueles que estão dormindo, para que eles acordem. Eu posso dizer isso, pregando a palavra, cantando louvor, orando com vocês, aconselhando. Estou entendendo qual é a diferença entre propósito e missão. Então agora eu seguir a missão. Cristo é a ponte entre a vida e o propósito, pois só há propósito para quem está em Cristo. Olha para mim, quem muitas vezes vai ter a gente, eu me perguntaram, quando é que eu vou morrer? Para que eu nasci? Eu pergunto esse todo dia. A minha casa era a casa da Canal. E aquele canal, quando estava de noite de dia, você via que às vezes na brechinha dela, você conseguia ver um pouquinho da luz, ou melhor, a luz acendia um pouco, então não ficava tudo escuro o seu teto. E eu olhava para essas brechas e ficava, para que eu nasci? Para que eu vim ao mundo? Só que é engraçado, depois que eu me converti, eu nunca mais me perguntei isso. Sabe por quê? Porque eu recebi quem me deu o propósito. Eu entendi que Cristo tinha me dado o propósito. E agora, por causa do meu propósito, eu executo as minhas missões. Não sou minha verdadeira. A gente veio também, né? Quando Abraão foi chamado por Deus, Deus deu o segredo a Abraão. Deus deu um propósito a Abraão. Se você for olhar, o maior propósito da vida de Abraão foi ser pai de nação. Não, não. Abençoar ele. Deus falou assim: Abraão, por causa de você, todas as famílias da terra vão ser. Mas a missão dele foi o quê?
sair do onde ele estava e ir para o lugar que Deus mostrou. Ei, você tem uma missão. Talvez seja sair, talvez seja ficar, talvez seja fazer, talvez seja ouvir alguém falar. Mas está na hora de começar a cumprir a missão. Posso dar glória a Deus, igreja? E agora, ainda em Mateus capítulo 4, lembra que Jesus encontrou os discípulos Pedro, Tiago e João e André. Amém ou não amém? Em Mateus capítulo 4, versículo 18, não foi isso? Agora no mesmo capítulo, Mateus 4, agora 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e males. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. Diga-se comigo, e Jesus fazia o quê? Fazia o quê, igreja? E uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além de onde? Do Jordão, seria Jesus. Ei, isso mostra aqui que Cristo não veio só para quem era solto, ele veio também para quem estava ali no Jordão, ou seja, para quem estava fora, para quem estava. E aqui a gente vê Jesus ele ensinava. Só que a política aqui que ele ensinava, ele pregava. Qual que é a diferença entre ensino e pregação? Porque eu ensino ela simplesmente a minha pregação, ela pega mais do teu coração. Isso depois eu darei. Ou seja, quando eu te ensino, tua mente abre. Quando tua mente abre, a pregação é. Posso ouvir aleluia? E Jesus agora ele começa a curar as pessoas. Ele andava por toda a Galileia ensinando e pregando. Vai de volta lá naquela imagem, por favor, mídia, tem que ser rápido. Vamos lá. Jesus volta agora para aquele lugar. E eu quero que você agora repita comigo o versículo 25. E uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além de Jordão. Segura aí. Galileia é um lugar, Decápolis é um lugar. Se você for olhar o significado da palavra Decápolis, é o conjunto de 10 cidades. Decápolis. Só que aleluia? Jerusalém, Judeia e além de Jordão. E o que é que tem além de Jordão? A gente vê aqui, ó, no versículo 24. E a sua fama percorreu por onde? A Síria. Ou seja, o povo que não tinha aliança, o povo que não era temente a Deus, o povo que não conhecia Deus. Mas eles foram atraídos por algo chamado cura, libertação, pregação do Evangelho. Ei, olha pra cá, o que vai mudar a vida das pessoas não é você ser um amigo ou amiga boazinha, não. O que vai mudar a vida de alguém é você pregar a palavra, irmão. É você ensinar ela as escrituras. Ei, se você tem amigo ou amiga, parente, quem é que você quer aproximar de Deus, que você quer salvar? Não é sendo bonzinho, é sendo um homem de Deus, como lei do Deus. Ontem a gente estava lá no futebol, antes de jogar, vem cá todo mundo aqui. Olha, aqui a gente irá deixando. Aqui a gente fala o nome de Deus. Aqui eu tenho que trazer para você. Sabe o que o que faz? Está jogando com um. Aí o cara cai, o cara morra. Baralho. Muito fácil. E foi para ele aqui. E para você tem que ser um exemplo, porque eu estou pregando. Para eu pregando. Mas ei, pessoal, a gente está se divertindo junto. Mas a minha diversão com eles também dentro do apóstolo. Como é que você aproximar de mim sem conhecer Deus que eu tem como não? Eu vou pregar para vocês. Quando termina o jogo, o que é que eu faço? Ei, amanhã tem culto agora. Já tem o Deus 4, até agora não veio nenhum. Quando vem nenhum, não veio de novo. Amém. Mas vai ver, fazer a minha parte. Mas eu estou pregando, eu estou chamando. Sabe por quê? Porque a fama de Jesus tem que percorrer para a terra. Ou seja, Jordão era lugar de pregação, milagre, da glória acontecer. Mas já, ora não.
Então vamos lá. O Yarden, né? Que é a nossa série, ele é o Jordão. A gente sabe que o Jordão é a vida da Cristo. O que outrora esperava Naamã, ou as pessoas iam até ele, agora se batiza, sai do rio, e agora o próprio rio faz o que aqui? Vai atrás de você. Detalhe: Jesus percorria toda a Galileia, percorreu toda uma cidade para ir para o Evangelho. Ou seja, quem é que conhece a história do homem paralítico que estava sentado à beira do poço? E todo ano o anjo ia lá no poço, tocava nas águas, agitava as águas, e o primeiro que mergulhasse ele era. Jesus vê aquele homem e fala: filho, tu não precisa esperar por essas águas, tu não precisa esperar mais que um anjo agite essas águas, pois a fonte chegou até você. E agora a fonte que você outrora queria mergulhar está aqui, eu vou dar beber, segurar o filho. E naquele momento você, eu quero que você diga quem é Jesus. O homem que foi chamado, que ensinou para mim e para você o que é arrependimento. Ele deu exemplo, ele se básico. Mas Jesus foi purificado de quê? Porque ele não tinha nada nesse arrependimento. Primeiro, ele deu para mim e para você fazer. Por isso ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem ânimo, porque eu venci. Aleluia, igreja. Então, para negócio de anotar, o Yarden, que outrora esperava as pessoas, ou melhor, que outrora esperava Naamã, aqui agora, foi na terra. Naamã teve que ir no Rio Jordão para 7 minutos, para se curar. Aqui agora, o Rio Jordão foi até Guarani, para curar ele. Ele foi até Galileia, para curar ele. Ele veio até mim, até você, para nos curar. Aleluia. Falta mais um Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 8, 23. Entrando Jesus no barco com seus discípulos o seguiam, e de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Numa tempestade, eu estava dormindo. Eu não consigo dormir com ela chorando, mas numa tempestade. Jesus está fazendo o quê? Irmão, se isso aqui não for algo figurativo, se isso aqui não for escrito, se ele não. Imagina eu, balançando para lá para cá ele. Não vou levantar nada. Eu imagino que ele era mais loucura. João, chama Jesus ali, vai, chama lá. Ou então, a gente agora Jesus lá embaixo, né? Ali chama o quê? A proa em cima, né? A proa em cima. Ali embaixo é o quê? Porão. É mais relado dele. Jesus! Aqui na onda! Jesus! E aí eu falei, eu juro você. Na minha opinião, hein? Veja lá, não vou levantar nada. Oxi. É invisível. Presta atenção. Vou resumir. Jesus levanta. Quando ele levanta, o que é que ele faz? Faz o que, sério? Acalma. Mas não só o mar. Ele acalma também os. Porque na verdade o mar ele só se evita por causa dos. Ou se tiver terremoto. Posso ouvir amém? Não foi nesse caso aqui. Só que antes de levantar, sabe o que ele fez? Homem de pequena fé. Jesus está no barco. Eles têm que ter a certeza que o barco não é afundado. Mas às vezes você não quer confiar que Jesus esteja com você, mas prefere que ele acalme a tempestade. Mas a
deles não tinha que ter no vento que estava calmo ou nas ondas que baixaram. A fé deles tinha que estar no Cristo que estava. Por isso Cristo levantou e falou assim: vamos que vacilou, tu peguei na fé. Eu estou aqui, meu irmão. A negócio com o seu xingar, amém? E agora aí depois que ele reclama, que ele puxa a orelha, ele levanta, repreende os ventos e o mar, e a vez que houve plena calmaria. E então os homens maravilhados exclamaram: quem é esse que até os ventos obedecem? Só que aí tá, Cristo pode ser poder e autoridade sobre os ventos e sobre o mar. O mar pode simbolizar as oscilações da vida, causadas pelas dificuldades, pelos problemas que surgem, representando também o vento. Olha para cá. Então, às vezes, ainda calma demais, de repente acontece algo que te estressa, que te deixa chateado, preocupado. Isso é o mar. E o motivo são os problemas. É alguém que deu a tua paz. Ei, olha para cá. Mas quando Jesus está no barco, tu não precisa ser. Porque não importa o tamanho da onda e nem a força do vento. O que importa é quem está aproximado. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Para quem gosta de anotar, Cristo não é a promessa de uma vida sem problemas e aflições. Ele é a certeza que não estaremos só durante elas. E a garantia que já as vencemos. Meu nome, igreja. E agora, para encerrar, temos da hora. O endemoniado Gadareno. Na verdade, eu tinha outra, mas vou deixar para. O endemoniado Gadareno. Marcos capítulo 5, versículo 1. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. E logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo por correntes. De noite e dia, sem repouso, versículo 5, tá? Eu li o 3 agora, 5, perdão. Sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com largas de rocha. Versículo 20. Vai para cá. Jesus olha para ele. Aí o demônio fala: mestre, filho de Deus, filho do Altíssimo, tu vieste para atormentar antes do tempo. Porque o demônio sabe que vai chegar o tempo que ele não. Quando ele viu Jesus e falou: Jesus, mestre, tu vieste para atormentar. Mas ele chegou a hora, não deixa sair. Ele falou: o quê? Vai, mas esse homem não foi liberto. Após o ter sido liberto, ele falou: Jesus, quando você está indo no barco, onde é que ele está mesmo? No barco. E o barco estava onde? No mar. Que mar foi esse? O mar da Galileia. O rio Jordão. Ei, falou que Jordão é lá também de nação. Fala sobre Jesus. É serviço completo. Não é Protex não, não é Protex não. Ele faz tudo, né? E agora, quando ele está voltando para o barco, quando falou: Jesus, deixa eu te seguir. Eu, Jesus, deixa eu ser discípulo. Ele falou: não. Convém que você volte para casa. Ei, volte para sua família. Volte para os seus entes queridos. Conte para eles o que eu fiz por você. E agora vai ser ouvido. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda aquela vez. Que lugar é esse? Decápolis. E o que é Decápolis? O cara não é capaz de ser curado, capaz de se converter, sair falando sobre Deus em 10 cidades. Quantos lugares já tem ouvido falar sobre Jesus? Agora eu pergunto: quantos cursos de teologia esse homem fez? Para quantas celas ele foi? Quais matérias da chave ele frequentou? O que perambulava pelos sepulcros
percorre 10 cidades anunciando a Cristo. A Bíblia diz que ele foi para casa descansar. A Bíblia diz que ele está cansado demais, depois de tudo embora. Ou que ele acordou tarde. A Bíblia diz que ele foi e saiu anunciando a Cristo. E às vezes a gente está cansado, está com dor, a gente está até preocupado. É aniversário de fulano, hoje é seu esposo. Pode ser você, Azar, filho, minha mãe, pode ser o Papa. Eu não falo do culto, porque não é aniversário de ninguém. Eu. Depois do culto, eu vou falar para vocês. Mas meu compromisso principal é para aqui, o endemoniado, que ele foi para o liberto, amém? O liberto. Ele não quis descansar, ele saiu para pregar. Agora eu me pergunto, gente, o que é que ele pregou? Cadê os problemas sobre Deus? A maior pregação da vida de alguém, sabe qual é? É anunciar o que Deus fez. A sua maior pregação é falar do que Deus fez na sua vida. A minha maior pregação não é essa aqui, não. É falar do Deus que colocou um propósito na minha vida. Um adolescente de 14 anos que não queria ser nada. Hoje olha para um monte de marmanjo e senhora e fala assim: ó, tu vai ser isso. Aleluia. Ei, hoje eu queria você é pastor, mas não pastor, mas não, eu quero tanto vai. Disse, mas aqui parece que você não ser ministro. Eu não queria ser nada, hoje eu digo que você. A maior pregação daquele homem foi falado que ele foi na vida. Ei, olha pra cá, está na hora do rio Yarden de Jesus e até as pessoas, e ele já não estava entre nós em carne e osso, mas ele está entre nós em presença. Ei, o mesmo rio que encontrou aquele homem que está sobre você, e para onde você for, esse rio vai, aonde você for cair a palavra, olhe para as pessoas, está sobre você, João, sobre você, irmão. Então agora, não espere que o pastor Jean fale para alguém, vá também lá fora pregar a palavra do pastor Jean. Amanhã tem céu na casa de quem? Ele me chamar. Terça-feira tem céu na casa de quem? Ele me chamar. Se não quiser ter céu, vamos para a rua, vamos. Mas está na hora de começar a pregar esse Cristo. Tem que prometer que está cumprindo aqui, porque ele não está aqui, não. Eu estou na metade. Na verdade, nem agora eu cheguei. Ainda falta para hoje, ele não está aqui. Hoje é para semana que vem. Ei, esse mesmo Cristo, ele falou assim: ó, eu vou, mas vou deixar eu vou seguir. Sabe quem foi? Aquele mesmo Espírito Santo que desceu sobre ele, lá em Mateus capítulo 4. É aquele que é